Caros irmãos, é com muita satisfação que estamos aqui, online, participando desta reunião em que nos congraçamos no final deste ano de 2021, trazendo mais uma vez a mensagem do nosso querido Mestre Jesus. Lembrando que estamos sendo presenteados pelo nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco com mais uma obra da nossa inesquecível Joana de Ângeles, com o livro Vida Plena. Ela nos traz essa obra sensacional que nos convida, neste final de ano, a traçarmos algumas linhas reflexivas sobre a psicologia profunda, que há muito tempo, há 25 anos, nos convida a voltarmos os nossos olhos para dentro dos nossos espíritos. Como a doutrina espírita, há tantos anos nos propõe que façamos esse trajeto, como Jesus, que aniversaria neste mês de dezembro, nos propõe há mais de 2000 anos. Então, queridos irmãos, a doutrina espírita, nos apresentando a psicologia transpessoal, a psicologia profunda, ou a quarta força, nos propõe a figura inesquecível de Jesus como nosso modelo, como está no livro dos Espíritos, na questão 625. Mas a psicologia profunda, ela nos traz Jesus como esse modelo, não como aquele modelo distante, mas como esse modelo vivo, que se apresenta como está no primeiro livro da coleção da psicologia profunda, Jesus e a Atualidade, como esse ser que segundo a doutrina, né, ele vem nos trazendo muitos desafios. Porque nós somos seres, né, acostumados a vivermos muito longe desse psiquismo divino. Esse psiquismo que nós estamos mergulhados nesse psiquismo divino, mas muito distantes desse sentimento profundo. Por quê? Porque somos criaturas ainda, em razão dos nossos atavismos, das nossas dificuldades reencarnatórias, porque esses hábitos de encarnações anteriores, eles são contundentes na nossa encarnação atual. É por isso que nós temos tantas dificuldades em nos renovarmos como seres humanos. Esses hábitos, eles tendem realmente a serem repetidos. É por isso que esse conhecimento de si mesmo, que é em si a busca da nossa própria consciência, da nossa própria individualidade como seres reencarnados, que Joana nos propõe com tanta beleza na sua obra, ele vai nos dizendo que somos criaturas com essa cultura primitiva. Somos facilmente subornados nas nossas consciências. Somos criaturas em que o conservadorismo hipócrita, nós vemos isso muito fácil na nossa sociedade atual, quando nós estamos ainda nesse processo da pandemia, que veio quando a gente vai observando que tivemos uma oportunidade ímpar de, num largo período, estarmos restritos às nossas casas, às nossas residências, aos nossos lares, e não aproveitamos de forma feliz, vamos dizer assim, muitos de nós, infelizmente, essa oportunidade para fazermos essa viagem interior, para fazermos esse percurso ou iniciarmos de forma produtiva essa busca de nós mesmos como seres divinos. Não apenas como aquele homem voltado para a busca da aparência das coisas materiais. Então, e há uma prova disso com a própria pandemia. Por quê? Porque em vez da gente
aprendermos como Jesus nos ensinou, através não só das suas palavras, porque Jesus, toda a sua existência foi essa prova viva da sua sintonia com a espiritualidade superior. Nós vemos que Jesus viveu de forma plena aquele sentimento superior que é o sentimento do amor, que ele nos apresentou como a maior força do universo. E o sentimento mais difícil que nós temos de vivenciar é esse sentimento do amor. É muito difícil nós amarmos em profundidade, porque o amor nos pressiona, a todos nós como indivíduos reencarnados, a sairmos do nosso egoísmo, da busca dos nossos próprios interesses, da busca da sensação, do gozo das coisas materiais, puramente materiais. Então, a pandemia, de forma geral, fez com que as pessoas buscassem os seus interesses. Está aí, por exemplo, a questão da vacinação, em que nós vemos os países desenvolvidos com vacinas estocadas em seus países e uma parcela enorme da população negando-se em tomar a vacina. Nós temos hoje a negação da ciência, que representa, sem dúvida alguma, a presença de Deus na Terra, porque nós vemos que todas as vacinas que nós, desde da nossa infância, nós tomamos, desde a gotinha do Zé Gotinha, né, lá do Sabin, que foi um ser iluminado, porque ele revelou essa vacina excepcional, tentando varrer do planeta, porque hoje a gente já não sabe mais se ela vai ser varrida, porque todas as doenças estão aí, né, em vias de retornar ao planeta Terra, porque se nós retomarmos de uma forma recrudescida, de uma forma doentia, e sem nenhum precedente, essa teoria da negação da vacina, nós vamos ter inúmeras doenças que, sem dúvida nenhuma, tomarão os rincões da Terra de uma forma sem controle. Então nós vemos que esses países hoje eles têm vacinas estocadas e uma parcela enorme da população sem estarem vacinadas. E cepas novas da pandemia, da Covid, tomando conta do planeta. E os nossos irmãos, por exemplo, do continente africano, nem 5% da população, por não terem realmente condições de comprarem a vacina, por ela ser caríssima para esses países que não têm nenhuma condição de financeira, econômica de comprarem a vacina, eles estão lá à míngua, não só pela fome, sucumbindo, mas também pela falta da vacina, pela falta da higienização, pela falta de situações básicas, porque nós sabemos que no meio da pandemia um pacote de máscara foi para qual valor, o álcool e assim por diante. Então, e no nosso país, nós vemos hoje que determinada vacina de um estado não é comprada porque há debates políticos sobre essa situação. Então nós vemos que realmente essa cultura primitiva, como está no livro aqui da nossa querida Joana de Ângeles, no seu livro primeiro da coleção psicológica, Jesus e a Atualidade, Jesus nunca foi tão atual. As lições que são trazidas por Joana e o nosso querido mestre Jesus, elas são atualíssimas. E a psicologia de Joana, realmente, quando há 25 anos, Divaldo Pereira Franco veio psicografando essa coleção psicológica, ela estava nos preparando, ela estava trazendo para essa sociedade que no seu âmago era toda ela ansiosa, porque as doenças psicológicas, elas têm por base a ansiedade. Todos nós temos uma grande ansiedade para prevermos o que vai acontecer amanhã, para sabermos se principalmente se os nossos sonhos vão se realizar, se as nossas preocupações, se os nossos desejos serão satisfeitos.
Então, no âmago dessa sociedade imediatista, no âmago dessa sociedade pressionada pelos seus interesses, então a ansiedade é o principal sintoma. E hoje, não só uma sociedade ansiosa, mas uma sociedade depressiva, uma sociedade com a síndrome de pânico e uma sociedade em que a depressão passou a ser o principal sintoma de uma sociedade adoecida, muito mais pela doença da falta da ética e de um sentido existencial, como nos diz nas suas exposições belíssimas ao longo desses 2 anos que nós tivemos a satisfação de acompanhar do nosso querido companheiro Divaldo Pereira Franco. Então, nós vemos também a legislação arbitrária e parcial. Nós estamos vendo, né? Para uns, tornozeleira eletrônica, para outros, quando roubam 1 quilo de carne por estar passando fome, porque roubar 1 quilo de carne hoje não é qualquer coisa, né, gente? Pelo preço que está a carne, não é nem o crime famélico, e a pessoa é presa. Vai passar por todos os processos. Eu vejo que chega até o Supremo Tribunal Federal, como chegou recentemente, uma pessoa por ter roubado 1 quilo de carne, não quando ele era esse preço exorbitante que nós estamos hoje. Preocupação com a formalística e com a aparência, na sociedade da aparência, né, gente? Em que a pessoa ela tem um carro de luxo muito caro para que cause, né, aquele estupor nas outras pessoas e aquela satisfação de 5 segundos tome conta do espírito daquele que possui o carro luxuoso. É a satisfação de 5 segundos. É a satisfação dos 15 minutos de glória quando você, através das suas aberrações psicológicas, porque a aberração passou a ser a lógica de uma sociedade sem rumo. Então, a aberração psicológica, ela tomou conta da sociedade que deveria ser uma sociedade mais ética, mais preocupada com o outro, mais visando realmente o bem-estar de todos numa comunidade mais globalizada no sentido que humano. É isso que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Ele nos trouxe numa sociedade em que a escravidão, né? A escravidão tomava conta da sociedade, a escravidão e a arbitrariedade. Hoje nós vivemos da mesma maneira, em que o formalismo, porque para você fazer justiça você tem que tomar tantos graus, né, de percorrer um caminho tão sinuoso muitas vezes, que esse caminho é praticamente o da injustiça e assim por diante. Então o individualismo, nos diz Joana, numa frase belíssima do livro Jesus e a Atualidade, é recurso de fuga das propostas da vida. O individualismo doentio em que nós vivemos hoje, em que eu não me preocupo com o outro. Porque as propostas de Jesus nos propõem, por exemplo, o que é o Natal? Quando nós realmente nos integramos na proposta do Cristo. É a gente fazer a ceia mais potentosa do universo, com o vinho mais caro, com a mesa mais bem arrumada, né? Com o cardápio mais sofisticado e assim por diante? Não. O mais importante no Natal, nesse mês que nós estamos vivenciando, nesse mês tão que nós deveríamos nos encher do psiquismo do Cristo, é nós nos preocuparmos em servir. Porque toda proposta evangélica de Jesus é essa. É a preocupação no serviço. Tanto é assim que no livro Vida Plena, no primeiro capítulo, né, Joana nos alerta para essa aquisição da consciência, e o primeiro texto é de uma beleza infinda, porque ela nos fala da fidelidade até o fim, de sermos fiéis. Porque no percurso desse despertar da nossa consciência, quando nós saímos da consciência de sono, porque a psicologia profunda, a psicologia transpessoal ou quarta força, quando nós realmente vemos que a psicologia ela tem alma, é a psicologia que desperta para a nossa espiritualidade,
para a existência daquilo que Jesus nos trouxe, que além da lei de amor, ele nos mostra que há a existência no mundo dos espíritos. Esse mundo dos espíritos ele nos prova porque ele vem da espiritualidade e se mostra realmente desperto, ele se mostra íntegro na sua espiritualidade, porque ele não abandona os seus discípulos depois do seu retorno ao mundo dos espíritos. A Joana nos traz esse texto que nos fala que quando nós despertamos da nossa consciência, nós não devemos nos perturbar com aqueles que continuam na consciência de sono. Não devemos nos sentir abandonados por aqueles que se mostram ingratos, perturbados com a nossa nova visão de mundo. Porque aqueles que despertam serão incômodos. Serão incômodos para aqueles, ou a grande maioria, que vai continuar no seu cotidiano sempre das mesmas coisas, dos mesmos hábitos. É a lenda do peixinho vermelho. É a lenda do peixinho vermelho, que a maioria de nós conhecemos, né? Que é um livro maravilhoso, que vai falando daquele peixinho que morava num pequeno aquário, um aquário muito limitado, e ele conseguiu descobrir um pequeno buraco naquele aquário em que ele estava restrito, e ele, ainda que perdendo escamas, ele vence a restrição material, vence o rio, vai contra todas as correntezas e chega a um lugar maravilhoso, no mar, num local de corais excepcionais, que a sua visão nunca havia visto aquilo tudo, aquela beleza, aquela formosura, a variedade de plâncton, de tudo, de outras espécies animais, e assim por diante. E ele, depois de muito tempo que ele havia ficado ali com seus novos companheiros, ele resolve voltar. E quando ele narra aos antigos amigos a sua nova experiência, ele foi o quê? Foi tripudiado, foi tratado como um verdadeiro louco. Ninguém acreditou naquela experiência que ele havia tido. Disseram que ele estava alucinado, que aquele lugar que ele estava descrevendo não existia. E ele foi obrigado a retornar sozinho. E ele sabia que aquele pequeno aquáriozinho, praticamente, que eles estavam reduzidos, os seus antigos companheiros, os seus amigos, seria inundado, iria ser inundado, ia realmente desaparecer. E o que ocorreu num futuro não muito distante. Mas é isso que aguarda a todos nós, mostrando que as modificações materiais, que o sofrimento não vem para nos derrubar, não vem para fazer com que a gente, para que a lei de destruição funcione de forma a impedir o nosso crescimento. Pelo contrário, a lei de destruição funciona para fazer com que haja uma propulsão no estágio da nossa evolução. Porque se não existisse determinados incidentes na nossa existência, nós estaríamos sempre o quê? No mesmo ramerrão, na mesma toada, sempre habituados às mesmas situações. Então, Joana, ela vai nos despertando a respeito destas situações. E ela nos diz a seguinte coisa, que nós ouvíamos falar a respeito de Jesus, mas nós não entendíamos o poder que possuía de modificar a estrutura do pensamento vulgar. O poder que Jesus possuía em modificar a estrutura do pensamento vulgar e proporcionar lucidez para a existência digna e tranquila. Então, nós fomos atingidos por essa força e por esse poder. E cada um de nós, gente, é atingido num determinado momento.
Não adianta, quando nós somos atingidos, a gente achar que todas as pessoas com as quais nós convivemos serão atingidas no mesmo momento. Cada um será num determinado momento. E a nossa pretensão, eu não sei se essa pretensão é de presunção, eu não sei se essa pretensão nossa é uma pretensão amorosa, né? Nós vamos ter que fazer uma verificação pessoal, uma autorreflexão. Só que quando o amor funciona verdadeiramente, ele sempre tem que ser suave. Porque Jesus, ele sempre respeitava as estruturas psicológicas com as quais ele convivia. Estão aqui nas obras que nós estamos lendo. Jesus respeitava as estruturas psicológicas. Ele era tão doce, ele tinha uma estrutura tão elevada e ao mesmo tempo ele conseguia ficar ao nível dos seus aprendizes, que ele despertava o que as pessoas possuíam de melhor, mas sem conspurcar, sem violar, sem diminuir aqueles que estavam ao seu lado. Então, todo missionário do bem, do amor e do conhecimento sedimenta os seus ideais sobre a argamassa das lágrimas, dos tormentos que lhe são impostos, do exílio, da solidão, quando não lhe são solicitados testemunhos mais severos. Então, aqui no final do texto, ele vai citando, né? Ele vai citando, por exemplo, Martin Luther King. Nós sabemos muito bem. Teve o seu sonho de ver seus irmãos livres da ascendência africana e foi sacrificado. Apesar das homenagens que recebeu em vida, padeceu angústias inimagináveis. Daí ele vai citando os discípulos de Jesus, que foram todos sacrificados de forma cruel. Mandela, que experimentou o cárcere e o abandono por quase 3 décadas antes de conseguir a liberação do seu povo. Pasteur, que teve tuberculose, impressionante, né? Eu não sabia que ele foi tuberculoso, e descobriu a microbiologia, gente. Pasteur. Foi anematizado, sofreu sarcasmo de toda a ordem pelos seus contemporâneos, pelos cientistas, seus colegas. Ele que era da microbiologia. Então a gente vê, né, como é difícil você lidar com as pessoas que estão ao seu lado. O grande desafio não é lidar com os desconhecidos. O grande desafio é você lidar com as pessoas que caminham rente a você, muitas vezes. Tá certo que hoje pelas redes sociais a gente recebe muita coisa estranha, mas o grande desafio é lidar com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, Joana nos propõe aqui, ela fala uma frase muito interessante: fazer a nossa parte. Nesse primeiro texto aqui. Então, eu estou recomendando. Vejam, as obras sociais, nós sempre estamos perguntando, a única maneira que a gente tem de ajudar as obras sociais que nós mantemos nas casas espíritas, na Mansão do Caminho, em tantas instituições, gente, é contribuindo na compra dos livros. Então, vamos comprar os livros. Esse livro está esperando por nós, é o grande presente de Natal que nós devemos dar para os nossos amigos, para os nossos conhecidos e primeiramente para nós mesmos. Porque as reflexões, vocês vejam, quando nós lemos A Caminho do Mundo de Regeneração, nesses anos agora da pandemia, o quanto nós aprendemos. E foi a nossa espiritualidade amiga, foram os nossos espíritos protetores que nos deram esse aporte espiritual, para que nós entendêssemos a grandeza do quê? Da imortalidade do espírito. Porque quando nós apenas cremos é uma coisa, quando nós conhecemos, quando nós estamos baseando a nossa crença no fato da imortalidade, e quando nós sabemos que o espírito é imortal, como nós espíritas sabemos, nós sabemos que todos aqueles que pereceram nesses anos agora de Covid, não foi um castigo. Se nós tomamos, veja bem, todos os cuidados, né, gente? E se a pessoa
foi contaminada pelos vírus do HIV, da Covid, o que estava. Era o momento, não há acaso nos nossos processos, principalmente um processo de nascimento e desencarnação. Então, vamos manter, apesar da saudade, porque a saudade é natural. Como que nós não vamos sentir saudade daqueles que nós amamos? É uma coisa, é a presença física que nesse instante em que nós estamos agora, prestes a fazermos a nossa homenagem ao aniversariante do mês, que é Jesus, nós não teremos os nossos entes queridos. Mas vamos colocar essa nossa saudade, esse nosso preito de saudade nos braços da nossa Mãe Santíssima, do nosso querido Jesus, porque Ele sabe de tudo que vai dentro da nossa alma. Vamos acreditar. Vamos iniciar esse ano de 2022 fazendo a nossa parte. Vamos fazer pelos nossos entes queridos o que mais eles esperam de nós: dar o nosso contributo. Fazermos o nosso trabalho de autotransformação. Porque quando nós dissemos que a gente acredita, está aqui. No livro que a gente também tem que... Porque todas as obras básicas são importantes, mas nós temos aqui uma obra que é muito interessante, que a gente fala tão pouco. Nesse momento em que as pessoas sabem tudo superficialmente e as pessoas dão opinião em tudo, a gente pode falar sobre o livro O que é o Espiritismo. E no livro O que é o Espiritismo, tem no capítulo 3º solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E lá na questão 648, olha que coisa interessante. Tem a questão que diz o seguinte: depois da morte, tem a alma consciência da sua individualidade? Porque nós estávamos falando aqui daquela individualidade negativa, né, gente? Do individualismo, que é uma coisa muito perniciosa quando nós estamos caminhando na Terra. Mas a individualidade do espírito quer dizer o quê? A retenção de tudo, de todo o esforço, de toda a luta, de todo o sacrifício, de todo o trabalho que nós fazemos aqui na Terra para a construção do ser espiritual. Não da casa material só, porque é conhecimento. Mas não de quantas casas a gente vai deixar, de quantos carros, de qual a conta bancária, mas de quantas criaturas eu fiz sorrir, do conhecimento que eu acumulei na minha mente, de quantos instrumentos musicais eu aprendi a tocar, quantas pessoas eu consegui auxiliar no transcorrer da minha existência, quantas virtudes eu consegui desenvolver na trajetória da minha existência, quantos equívocos eu consegui estudar em mim mesmo e fui então substituindo pela qualidade equivalente. Quantos momentos da minha existência eu dediquei à vivência espiritual? E assim por diante. São situações que cada um de nós vamos vendo, vamos analisando. E é isso que no livro da vida vai constar lá no nosso mapa da espiritualidade. Então nós vemos aqui, se as almas não tivessem sua individualidade, se as almas, cada uma de nós, não tivessem, depois da morte, isto, para elas como para nós, seria o mesmo que não existirem. Seria o mesmo que não existirem. Não teriam caráter algum distintivo. A do criminoso estaria na mesma altura que a do homem de bem, donde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem. A individualidade da alma é mostrada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades próprias de cada qual, uma vez que elas pensam e agem de modo diferentes. Umas são boas, outras más, umas sábias e outras ignorantes, querendo umas o que outras não querem,
o que prova evidentemente não estarem confundidas em um todo homogêneo. E isso sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra. Então elas se apresentam com as suas características, com as suas vontades, com aquilo que conseguiram angariar, com as suas afetividades, com as suas afinidades e assim por diante. Então, tudo aquilo que nós acumulamos em conhecimento, em sentimento, em evolução espiritual, está registrada nos nossos espíritos. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém o resultado da observação. É por isso que quando nós falamos que nós sabemos que a imortalidade não é uma coisa vaga, nós temos absoluta certeza que o nosso Mestre Jesus, ao aparecer depois para Maria de Magdala, nós absolutamente temos dúvida. E hoje, com todas as pesquisas da ciência espírita, nós sabemos realmente que podemos ter a nossa alma realmente descansada. Podemos manter esse colóquio afetivo com os seres que amamos, através do nosso sentimento, através do silêncio que fazemos nos nossos espíritos e nos elevarmos às regiões de paz, de esperança, e pedimos que os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos tutelares, façam esse contato com eles. Eles estão à nossa disposição, os espíritos do bem. Falanges inúmeras trabalham a serviço dos bons espíritos, nos auxiliando nessa obra excepcional que é nos auxiliar, nos dar, então, essa oportunidade tão maravilhosa que é estarmos em contato com os espíritos que nos amam, os espíritos familiares e os nossos espíritos protetores. E por fim, nós sabemos que Jesus, ele tinha esse sentimento maravilhoso da honra, né? Ele nunca, da honra e da tolerância. Nesse momento que nós estamos passando tantas discordâncias no meio do nosso, não só da Terra, até no meio do nosso movimento espírita, nós temos que pensar, né, meus queridos irmãos, e lembrar que Jesus, em momento algum, é importante também nós falarmos a frase, porque eu gosto de citar os autores, né, porque se Joana fez um trabalho belíssimo na psicologia profunda, não esquecemos do nosso querido Chico Xavier, que fez um trabalho excepcional na área da ciência espírita, nos trazendo André Luiz, na área da educação, na área também da educação do espírito com Emmanuel. Mas eu cito esses autores por quê? Porque não há dúvida daquilo que nós estamos falando. Não é a Aristeia que está falando, mas é Joana. E Joana nos diz o seguinte, nesse momento de tantas divisões, inclusive no seio do movimento espírita, que não deve ser politizado. Nós devemos ter muito cuidado em sermos corretos na visão de Jesus. Jesus era o ser mais elevado que esteve entre nós e ele era da seguinte maneira: em momento algum, Jesus se submeteu às conveniências perniciosas de raça, de ideologia, de partido e religião. Jesus não fundou nenhuma religião. A religião de Jesus era a religião do amor. Em detrimento do amor indistinto quanto amplo a todos que o cercavam ou o encontravam. Então, Jesus amou a humanidade. Ele amava de forma indistinta aqueles que o tratavam bem, como Pedro, Tiago e João, como a Pilatos,
como aos doutores do Sinédrio. Ele amava. Ele amava Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado para que nós não façamos do movimento espírita bandeiras políticas que nada tem a ver com o espiritismo, porque nós estaremos fazendo do movimento espírita ou de qualquer outro lugar que se diga espírita um lugar que não tem nada a ver com doutrina. Porque Jesus é isso aqui. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Então o amor deve ser a nossa ação. Nós podemos exercer a cidadania política onde quer que estejamos, fora do movimento espírita, sem problema algum. E devemos fazer isso. Mas dentro do movimento espírita, o nosso comportamento é neutro. O amor é sinônimo de saúde moral, nos diz nossa querida Joana de Ângeles. E quem possui, elimina as geratrizes envenenadas que se expandem produzindo sofrimento. Quando nós amamos, de forma irrestrita, nós produzimos essa saúde moral. Então agora, nesse mês de dezembro, gente, nós passamos aí agora, né? Não estamos com a cara muito bonita, porque nós ficamos aí uma semana com 5 pessoas fazendo todos os 160 presentes de Natal da nossa instituição. Mas não há nada mais saboroso do que isso. Está todo mundo estrupiado. Mas não tem nada mais saboroso. O Natal é isso. Não é a ceia, não é ficarmos com uma roupa bonita, não é nada disso. Não é trocarmos presentes com os nossos familiares, é doarmos. É fazermos uma criança carente e feliz. É fazermos alguém que não tem nada ou quase nada receber aquilo que nós podemos doar. É canalizarmos as doações dos nossos queridos doadores, orarmos por eles, porque essas pessoas foram tocadas, porque sem as doações que nós recebemos, nós não faríamos absolutamente nada, porque não temos tudo o que é necessário. Então os doadores são essenciais. Prestamos conta, mostramos o que estamos fazendo, porque a lisura naquilo que nós fazemos é muito importante. Mas o mais importante é saber que as crianças vão receber a roupa, o sapatinho simples, o brinquedo simples. É tudo muito simples, mas é tudo feito com tanto amor, com tanta dedicação daqueles que nos ajudam, daqueles que estão ali, né, fazendo esse trabalho. Então, queridos irmãos, é importante que a gente entenda que nós precisamos, como nos alerta Joana de Ângeles, estudarmos um pouco mais, lermos a nossa doutrina e procurarmos, com muito esforço pessoal, porque somos pessoas do bem. O Divaldo usa uma palavra tão linda nas suas exposições, lucigênitos. Lucigênitos. Porque todos nós somos filhos de Deus. Da luz fomos gerados. Da luz. Somos filhos de Deus, todos nós. Estamos aqui de empréstimos, passando por mais uma existência. Não devemos nos desesperar, não devemos pensar que estamos no momento do apocalipse. Foi fácil esse ano de 2021? Não. Estamos aí no olho do furacão em razão do nível emocional, do nível espiritual, do nível psicológico, do nível de sentimentos que ainda cultivamos. Essa que é a realidade. Se nós já tivéssemos aprendido o Evangelho de Jesus, nós não estaríamos assim. Já estaríamos pensando que o amor é sutil e sensível. Ele é sensível, né? Ele vê no outro as suas necessidades. Ele é paciente. Ele é constante. Não se irritando, nem se impondo nunca. No entanto, quem experimenta o mimetismo jamais o esquece. É por isso que nós nunca esquecemos de Jesus. Em algum momento nós já estivemos com ele, em algum momento ele tocou o nosso espírito, porque ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia, e nós somos uma ovelha, né? Mesmo que momentaneamente ele interrompa o fluxo, ele sempre volve, ele sempre volta. Mesmo que em algum momento a gente se perca no caminho, não importa.
nós todos voltaremos ao aprisco. Mesmo aqueles que estão indo para mundos primitivos, é momentâneo. Daqui a pouco nós vamos voltar. Na raiz de toda ação enobrecida, nós vimos aí os vultos, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mandela, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, tantos espíritos do bem que passaram pela Terra já. Em nome de Jesus, homens e mulheres, na raiz de toda pequenina ação enobrecida, está a seiva do amor, produzindo vida e sustentando-a. Dinâmico, o amor induz a ação construtiva, responsável pelo progresso. Então o progresso ele vai acontecer. A gente pode demolir tudo com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, com a nossa pretensão de tudo saber, mas Deus, ele vai colocar tudo no lugar. Mesmo que a gente ache que não tem jeito, um dia Deus chega e bota as coisas em ordem. Objetivando sempre o bem, o amor, concentra suas forças nele e não desiste enquanto não alcança a meta. Qual é essa meta, gente? A evolução. Nós estamos nesse processo da evolução, ainda que muito lentamente, mas estamos aí. Ainda aí permanece solidário, de modo a evitar que o ser depereça e tombe no desânimo. Então, queridos irmãos, estamos finalizando a nossa exposição com bastante alegria, com bastante gratidão dos nossos espíritos, porque nós sempre temos que ser gratos à divindade, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e a Maria Santíssima, essa mulher excepcional que na espiritualidade sempre está à nossa disposição. Nós que somos criaturas aflitas, ansiosas e necessitadas do seu amor, nós desejamos a todos os nossos irmãos da URI Norte, dos nossos queridos companheiros que labutam pelo bem, um Natal cheio de luz, da luz diamantina do nosso Mestre. Lembrando essa oração que tantas vezes nós fazemos na tribuna e esperamos que esse ano de 2022 nós estejamos juntos pela causa do bem, pela causa de Jesus, unidos, para que o bem sempre sobrepuje o mal e a sombra que existe dentro de cada um de nós. Bom Jesus, amigo certo, amigo de todas as horas, esteja conosco, Senhor. Levanta-nos os ombros caídos de tempos recuados e distantes. Encaminha-nos, Senhor, para os altiplanos mais elevados e distantes das dificuldades que criamos ao longo de tantas eras. Predispõe-nos, Senhor, ao trabalho diuturno do bem, que sempre vislumbramos ao termos o coração aberto aos espíritos elevados e do bem. Fica conosco, mestre amigo, nos dispõe ao caminho amigo, para que o bem seja o nosso ditame de cada dia, na estrada da redenção, na estrada do caminho que devemos percorrer para encontrarmos o mestre amigo e o dever que devemos cumprir sem cansaço nem desânimo, porque a trilha que escolhemos na reta redenção é a estrada do caminho da nossa própria alegria no trabalho que executamos a cada dia. Mestre amigo, te agradecemos por tudo que nos dás, pela alegria, pela tristeza, pelas obras que concluímos, pelos amigos, pela casa espírita que nos abriga, pelos companheiros que abraçam conosco as tarefas do bem
que não poderiam ser concluídas sem o esforço da coletividade. Senhor, fica conosco e neste Natal, que as luzes da espiritualidade, do bem, possam atingir as regiões mais sombrias, porque precisamos de Ti, Mestre amigo, para superarmos os nossos desencantos, as nossas lutas, que só o Teu coração grandioso pode entender e pode contemplar. Fica conosco, Mestre, assim seja.